O que está acontecendo com o Banco do Brasil? Lucro em queda. Entenda agora os bastidores por trás dos números. Há alguns meses atrás, o Banco do Brasil era um dos bancos mais promissores do mercado. Era o banco que ia deixar todo mundo rico, com a liberdade financeira. Aí, quando o resultado apareceu, a cotação despencou. Será que agora vale a pena investir no Banco do Brasil? Ele ainda continua sendo um banco promissor? Bom, galera, é isso que eu trago para vocês no vídeo de hoje. Fiz algumas pequenas observações e analisei os principais indicadores que eu uso para poder aportar e verificar se aquela é uma boa empresa, se é uma empresa a longo prazo, se é apenas para pagadores de dividendos. Trouxe isso tudo no vídeo de hoje, um vídeo completo. Vou tentar ser o mais breve possível e a partir desses indicadores iremos tirar as nossas próprias conclusões, beleza? Então, do 0 aos 100 mil, fique comigo que eu te explico pelo caminho. Bora? Bom, galera, já estamos aqui com o slide aberto. Isso tudo vocês pegam dentro do próprio site do Banco do Brasil. Tem lá os relatórios. Uma coisa que eu deixei que eu quero começar a analisar com vocês aqui é o lucro líquido ajustado. Estamos aqui falando de 7,4 bilhões em lucro líquido. É um ótimo lucro líquido, galera. É excelente lucro líquido. Porém, é aqui que eu quero conversar com vocês um pouquinho. Vamos lá. Vamos para a próxima tela aqui. O lucro líquido ajustado foi o que eu mostrei lá. Em relação ao primeiro trimestre do ano passado, nós tivemos um lucro líquido ajustado aqui de 9,3. E no último trimestre tivemos aqui 9,6. E nesse primeiro trimestre de 2025, tivemos aqui 7,4. Lembra que eu disse a vocês que é um ótimo lucro líquido, 7,4? E é. Porém, se compararmos ao ano passado, foi abaixo. Então, aqui nós podemos dizer que teve uma queda de menos 20,7% abaixo em relação ao ano passado. E eu deixei aqui, ó, escrevi aqui, deixei aqui. A cotação sempre vai acompanhar a queda do resultado. Estavam projetando um lucro líquido ajustado acima de 9,3, de 9,6, e quando veio esse lucro líquido, o mercado faz o quê? Despenca. Então, a sua cotação vai cair, beleza? Vamos partir aqui para a próxima página. Existem vários fatores que fazem com que a cotação de uma certa empresa, determinada empresa, caia. E eu trouxe aqui dois principais que fez com que o Banco do Brasil tivesse uma queda na sua cotação. Iremos ver um pouquinho mais para frente, beleza? Se nós pegarmos aqui a nossa carteira de crédito expandida, galera, podemos ver aqui que está bacana. Ou seja, se analisarmos em março de 2024 para março de 2025, nós tivemos uma grande subida aqui. Olha para vocês verem aqui em março de 2024, 1,1, em dezembro 1,2 e em março de 2025, praticamente 1,3, quase 1,3. Ou seja, perfeito. Porém, lembra quando eu disse a vocês que existem vários indicadores que fazem com que o banco tenha uma queda significativa em suas ações? Eu trago a primeira delas aqui, que é o aumento nas provisões de devedores duvidosos, ou seja, os famosos inadimplentes. O que acontece com os inadimplentes? Acontece que o banco ele pode tirar da sua reserva para cobrir aqueles calotes inesperados ou esperados. Isso tudo reduz o lucro contábil, mesmo que a inadimplência ainda não tenha sido ocorrida de fato. Podemos voltar aqui para a tela para vocês perceberem. Lembra que eu mostrei isso aqui para vocês, a nossa carteira de crédito expandida? Porém, olha para vocês verem os inadimplentes nos últimos 30 dias. Nós saltamos de 4,1 para 5,53% de números de inadimplentes. Ou seja, uma subida de 1% no número de inadimplentes. Isso é muito. Se compararmos nos últimos 90 dias, saltamos de 2,9 para 3,8. Cada dia mais, as pessoas estão ficando mais endividadas. Pessoas físicas, que é eu, é você, ou pessoas jurídicas, que são empresários, que tem empresas, no caso, que são pessoas jurídicas. O segundo fator que eu trago para vocês aqui é o fator macroeconômico, ou seja, inflação,
juros altos, desaceleração da economia ou instabilidade política, a demanda por crédito e capacidade de pagamento dos clientes, foi o que eu disse alguns segundos aqui atrás. Bom, será que a Selic tem algo a ver com isso? Veremos. Se pegarmos a Selic hoje, está aqui, já estou no site do Gov, podemos ver aqui, junho de 2025, a Selic está 14,75. Eu já fiz vídeo meu aqui atrás explicando o que é a Selic, qual o impacto que ela traz para o Brasil, para a economia, para os investidores. Não vou entrar muito nesse detalhe, mas sim, a Selic tem a ver com isso. Por quê? Porque quanto maior a Selic, mais alta a Selic estiver, menos dinheiro vai ter no mercado. Ou seja, os juros vai ficar alto, vai ficar difícil para aquela pessoa física pagar aquele empréstimo, para aquele microempresário, aquele Joãozinho, o fulaninho, a fulaninha que abriu uma pequena empresa ali, está começando agora numa padaria, num pequeno comércio ali, vai ficar difícil ele pagar esse dinheiro, esse empréstimo que ele fez para poder abrir esse comércio, pagar os funcionários, até grandes empresas. O que acontece? Desaceleração da economia, havia falado aqui também. As empresas deixam de contratar, as pessoas deixam de fazer compra, tudo isso para conter a inflação. Então sim, a taxa Selic tem muito a ver com a queda do Banco do Brasil. Beleza? Ok? Vamos continuar aqui. Então, Franklin, a pergunta que fica, será que o Banco do Brasil perdeu os seus fundamentos? Aqueles fundamentos que fez com que ele fosse um banco promissor, um banco que iria deixar todo mundo bem, tranquilo, bem de vida? Vamos ver agora. Trago para vocês agora a análise que eu faço para poder optar, para poder perceber se é uma boa empresa, se é uma empresa, o que seria uma boa empresa? Se é uma empresa que paga bons dividendos, se é uma empresa que é para longo prazo. Então eu faço todas essas análises, deixei aqui bem explicadinho aqui para vocês a referência e os indicadores que eu analiso para em adquirir, aportar ou não naquela empresa. Beleza? Vamos lá. O primeiro indicador que eu trago aqui do Banco do Brasil é o seu dividend yield. Nós temos aqui um dividend yield de 7,51 e eu deixo aqui na referência acima de 6%. Quanto maior, melhor. Já teve maior dividend yield, mas agora está 7,51, mas ainda está bem, está acima de 6%, que é o valor de referência. O crescimento lucro, quanto maior, melhor, mínimo de 12% ao ano. E nesse atual momento presente, o Banco do Brasil está com um crescimento lucro de 8,51, deixei aqui vermelho, não está bem, devido a essa queda do mercado. O seu PL deve ser menor do que o crescimento lucro, quanto menor, melhor. Ou seja, o crescimento lucro 8,5, PL 5,2. Tá ok, tá menor que o crescimento lucro. Aqui nós analisamos o PVP versus o PL, vezes o PL, e eu deixo aqui abaixo de 22,5. Quanto menor, melhor. Tá 3,4. Perfeito. Margem líquida, 8,8. Sempre positivo, mínimo 15. Deixei aqui de preto, mas foi uma falha, teria que ficar vermelho. O ROI do Banco do Brasil, 13,57, ou seja, sempre positivo, mínimo 10, tá 13, bacana. E também dá para analisar pelo Status Invest se ele ganha da inflação. E eu já olhei e analisei, sim, ganha e sobra da inflação, ganha disparadamente, beleza? Ah, Franklin, onde você tira todos esses números? Mostra aqui para vocês. Vamos lá. Se nós vimos aqui, estou aqui no Status Invest, digitei aqui o Banco do Brasil, a referência, e desço mais um bocadinho aqui, indicadores do Banco do Brasil. Tiro tudo aqui. Podemos ver que o ROI, 3,57, beleza? Lucros nos últimos 5 anos, está aqui, 8,51. Então tudo isso eu tiro aqui nos indicadores do Banco do Brasil. Esses são os indicadores que eu uso para poder analisar determinadas empresas. Seja ela do banco, saneamento básico, whatever, o que for, qualquer tipo de empresa, eu uso esses indicadores e aquelas referências. Beleza, galera? Bom, turma, então, depois desse pequeno vídeo que eu faço aqui para vocês, mas bem explicativo e bem interessante, qual a conclusão que eu chego aqui com vocês? Vale a pena investir no Banco do Brasil a longo prazo? Trouxe aqui para vocês aqui, deixei aqui escrito, vamos ler. Apesar dos desafios enfrentados em 2024, o Banco do Brasil apresenta fundamentos sólidos e perspectivas positivas para 2025.
o banco continua sendo uma opção atrativa para investidores de longo prazo, especialmente aqueles que buscam dividendos consistentes. Ou seja, sim, vale muito a pena continuar investindo no Banco do Brasil. É uma boa empresa, não vai ser por conta de um crescimento lucro e a margem líquida aqui que deu vermelhinho, que a gente vai deixar de apostar nesse banco. Uma coisa é se tivesse metade ou a mais da metade de vermelho. Aí sim, teríamos que ficar mais atentos, ver o porquê, ver qual o problema que está passando com isso, mas a maioria está positivo, está ok. Estavam com previsão de ter mais lucro do que o relação ano passado e não foi assim, então o mercado não perdoa, faz com que tenha essa queda, mas é uma boa empresa, eu continuo pelo menos aportando nela e acredito que ela vai melhorar aí até o final desse ano, vai trazer, isso tudo vai ficar no verdinho. Então, esse é o vídeo que eu trago para vocês, com essas pequenas conclusões, um vídeo pequeno, mas com ricas informações. Peço a vocês que mande esse vídeo para aquele amigo, aquela amiga sua que está começando a investir agora, não sabe analisar bem algumas empresas, ou ações ou fundos imobiliários, está um pouco perdido ou perdida. Esse vídeo é para vocês que estão começando agora. Então, galera, não deixe de ativar o sininho de notificação, deixar o seu comentário se você tem Banco do Brasil ou não, inscrever no canal. Toda semana eu trago para vocês aqui vídeos novos de fundos imobiliários, ações, criptomoedas, ETFs internacionais. Então, galera, até a próxima. Um grande abraço.